Oi, eu sou a Amy e eu vou falar contigo hoje sobre romantismo. Vem comigo, vem comigo. Bem, pra gente começar a falar do romantismo, tem que dar uma contextualizada pra gente poder se entender melhor, entendeu? Pra gente entender o que tá acontecendo, por que ele é assim. Então, bora lá. A gente precisa lembrar que as escolas literárias, elas sempre vêm e se opõem ao movimento literário anterior. E no caso do romantismo, ele vem para se opor ao arcadismo, né? Ele é oposto àquelas tradições neoclássicas, ele é mais sentimentalista, ele tem mais emoção, sabe? Ele é mais livre em forma. E o romantismo, ele inaugura no Brasil a época pós-colonial, né? Ele vem depois da independência do país e ele vem com uma arte que já é mais voltada pro nacional. Ele já não tem tanta referência de fora, assim, da questão europeia e tudo mais. Ele quer criar uma arte nacional, uma arte nossa, ele quer criar o nosso brasileirismo. E é isso que os artistas na época, eles buscam criar uma identidade nacional pro Brasil. Então, coloca isso aí. A primeira fase do romantismo, que a gente também pode chamar de nacionalista ou indianista, ela vem para criar uma identidade nacional para o país depois da independência do Brasil, ok? Nessa primeira fase do romantismo, a gente acaba vendo a construção de um herói nacional para ajudar nessa identidade. E o que eles fazem? Eles pensam assim, quem é que estava aqui antes da gente? Os indígenas, né? Os índios, como eles ainda chamavam. Então, se os índios estavam aqui antes da gente, então a gente vai colocar esses índios como heróis nacionais. O indígena, ele se torna um ser forte, valente, da floresta, sabe? Quase místico mesmo. E aí eles começam a exaltar a natureza, exaltar diversos elementos nacionais, para que isso ajudasse eles na construção dessa identidade para o país. Eles queriam realmente criar uma visão do que é o Brasil. Essa primeira fase, ela tem que ser lembrada que é marcado pelo aperfeiçoamento da imprensa e pela criação dos jornais. O que ajuda a popularizar o romantismo é a criação dos folhetins, né? Porque as obras literárias do romantismo, elas saíam por folhetins. E saíam assim, um capítulo por vez, a cada X quantidade de dias. Era parecido, a gente pode lembrar hoje, com as novelas. Então hoje a gente tem um capítulo por dia, normalmente as novelas elas acabam assim com um final meio que te deixa, nossa, o que vai acontecer e tal. E aí você fica ansioso pro próximo capítulo e pro próximo capítulo. Isso acontecia lá na época dele, só que com folhetinhas. As obras saíam, aí vinha um capítulo, aí terminava, tipo, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer? Aí eu esperava, sei lá, daqui a 7 dias pro próximo capítulo sair. Isso deixava eles muito ansiosos pela literatura, pela leitura. E eles acabaram tendo mais acesso à literatura por conta da maior comercialização de obras depois da expansão do capital industrial. Vale lembrar que o romantismo é conhecido como uma arte da burguesia para a burguesia, porque quem mais consumia essas obras eram as pessoas da classe média, né? Os burgueses. Os jovens, principalmente, consumiam muito essas obras porque eles se viam identificados nelas. E a gente precisa lembrar disso. As obras elas eram publicadas em folhetins. As pessoas que mais liam e que começaram a ter acesso à literatura foi a burguesia nesse primeiro momento, porque acabou que aquela arte que era aristocrata, que era só mesmo pro nicho do rei e tal, ela acabou sendo destruída nesse nicho. Ele acabou se popularizando pelo resto depois da queda do rei e a queda do absolutismo e a ascensão da burguesia. Dá pra entender assim? Eu vou deixar aqui na tela uns pontos principais para você lembrar e fazer essa anotaçãozinha. Não esquece de fazer a anotação porque é muito importante que você lembre desses pontos principais. Se você estivesse perguntando, meu Deus, como assim a queda do absolutismo, não sei o que, é porque, gente, o século XIX ele é marcado por muitas revoluções. Tanto é que ele
conhecido também como a Era das Revoluções, né? A gente vai ter a Revolução Francesa, vai ter a segunda fase da Revolução Industrial, vai ter várias coisas que vão estar acontecendo e todas essas coisas, elas influenciam na literatura. Então, a gente vai ver o século XIX como uma era muito conturbada nessa questão. Tanto é que tem vários movimentos literários que estão dentro do século XIX junto com o romantismo, sendo o romantismo que inaugura, né, essa época. Mas tudo isso, ele vai estar interligado ao romantismo, e é por isso que o romantismo ele tem esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Esse ideal do liberalismo, do individualismo, tal, porque é tudo questão de influência do que está acontecendo no mundo, vai afetar a literatura, ok? Então, lembra disso. É século XIX, ele vem e começa uma nova era no Brasil. O romantismo ele tem características que se mostram nas 3 fases que ele tem. Só que algumas características estão mais presentes em uma fase e menos em outra. Então, a gente pode resumir elas bem em isso aqui que eu vou ler agora. Eu peço licença de vocês, tá bom? Subjetividade, tá? A subjetividade no romantismo é basicamente o poeta não deixar claro aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando. Ele está falando de uma forma mais subjetiva, sabe? Menos direta, menos indo ao ponto que ele quer. Ele dá uma enrolada antes de falar o que ele tá pensando, entendeu? É uma visão dele da realidade e que não corresponde à realidade em si. Aí a gente vem com o egocentrismo. O que é o egocentrismo? O egocentrismo é eu falo apenas de mim mesmo nas minhas obras e ponto. Ele vem e ele é aquele cara que vai no encontro contigo e passa 45 minutos falando só dele, aí ele termina de comer, aí não, foi muito bom te conhecer. Sério, não, ele é assim, ele fala só sobre ele mesmo, ele fala eu amo, eu sofro, eu isso, eu aquilo, muito chato, né? Mas é isso, egocentrismo. O sentimento nacionalista, né, como eu já falei pra vocês, o sentimento nacionalista é o poeta vindo e querendo criar uma identidade nacional. Ele fala muito sobre a sua terra, ele fala muito sobre a pátria, o indígena, a natureza e tudo mais. Esse é o sentimento nacionalista, o sentimento patriótico. Ele tem uma idealização da vida e da mulher amada que é assim chocante e preocupante, porque ele vê a mulher como um ser muito angelical, muito intocável e tudo mais, e ele tem uma idealização da vida, né, uma idealização do passado. Ele vive naquele eu era feliz e eu não sabia, basicamente. Ele fica nessa de ai, que saudade da minha infância, ai, que saudade do meu país, ai, que saudade disso, ai, que saudade daquilo. Então, a gente também tem a presença muito forte do saudosismo no romantismo, que é basicamente ter saudade. A gente pode ver essa saudade na canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Tinha até esquecido. Gonçalves Dias, né? Que é ai, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele faz esse poema quando ele tá em Portugal, estudando Direito, e aí ele começa a se sentir exilado lá em Portugal, e ele fica, meu Deus, que saudade da minha terra, não sei o que, e vai e escreve esse poema, que é muito presente nos nossos dias até hoje. Ele é presente em várias coisas, né, várias intertextualidades, e a gente consegue perceber ele em vários lugares. Então, já finalizando aqui, né, é uma aula bem rápida mesmo, porque eu quero que seja mais didática do que só ficar falando sobre datas ou coisa assim. Eu quero que você saiba o que foi. Então, primeira geração romântica, né, romantismo em si, a gente já falou. A primeira geração romântica é indianista, é nacionalista, né, nacionalista, patriota e tal, aquele patriotismo, assim, idealizado sobre o país, exaltação da natureza, idealização da mulher, idealização da sua vida em si, retorno ao passado, né? Aquela questão dele estar sempre, ai meu Deus, minha vida era muito melhor, não sei o que e tudo mais. A alta influência da Revolução Francesa, né? Nesses ideais, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Eu acho que eu falei na ordem errada, mas você sabe o que é. E
a presença, né, a popularização do romantismo por folhetins com o aperfeiçoamento da imprensa, ok? Então, bora terminar essa aula por aqui e vamos logo pra romantismo segunda fase, porque é a que eu mais gosto e eu acho que vai ser muito legal, ok? Tchau, tchau!